Olá, Clarice. Eu sou Beatriz. A partir de agora eu sou sua terapeuta holística, né? Vou cuidar de você em tudo que eu puder auxiliar. As questões clínicas, físicas relativas ao seu corpo, você mantém, caso você tenha iniciado algum tratamento. Nenhum terapeuta holístico, terapeuta integrativo, como é o meu caso também, pode pedir para você suspender algum tipo de medicamento. Não. Todo medicamento que você estiver tomando tem que ser ministrado e tem que ser orientado com o seu médico de costume, tá? Então, as terapias holísticas, ela vai trabalhar os teus campos físico de uma certa maneira, né? Com as restrições aí de outros acompanhamentos de outros profissionais, ninguém pode mexer nisso, só o próprio profissional. Teu campo emocional, espiritual e mental, tá? Esse encaminhamento que a gente vai dar hoje, a partir da tua solicitação, a partir daquilo que nós já havíamos conversado ontem, né? Eu havia comentado algumas coisas e você também. Então, já teve uma troca inicial. Eu tenho aqui o gráfico, né? Da Catedral de Chartres, com o seu testemunho. O que é o testemunho? Eu estou usando a câmera espelhada, tá? Então provavelmente esteja invertido para você. Então, onde aparece o teu nome completo, de nascimento, a tua data de nascimento, que é o índice com o qual eu vou me comunicar com você em relação às energias da Terra. Então, a radiestesia, ela tem uma relação muito próxima como o Reiki, né? Que é energia do cosmos e da Terra. Só que também uma tecnologia milenar. Com essa tecnologia se encontrava nascente de água, se encontravam metais preciosos, pedras preciosas. Na pré-história era gravado o desenho dos animais de caça e com o cajado o grande chefe localizava o lado onde estaria a manada, né, para poder caçar, para eles poderem ter alimento. Então, a radiestesia é uma técnica milenar que usa vários instrumentos, pode ser a cerquilha, pode ser o aurameter, pode ser o dual rod, né, que é a mesma técnica da forquilha, e pode ser o pêndulo. O pêndulo, no nosso caso, ele vai ser o mais importante porque a gente vai usar, além dos gráficos que eu já usei ontem com você, que é o do piso central da Catedral de Chartres. Usei também o gráfico turbilhão para acelerar os processos, né, que a gente estava precisando de uma organização antes de fazer a leitura de hoje. E os outros gráficos que eu vou te mostrar aos poucos. Como hoje, dia 21 de novembro, né, de 2023, aproximadamente 9 horas e 45 minutos da noite. Vou procurar ser breve, mas o meu breve pode ser aí 40 minutos, 45 minutos, ou mais, de acordo com a leitura que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou fazer uma leitura geral em você. Ao mesmo tempo que eu for realizando essa leitura pela radiestesia, a gente vai procurar harmonizar qualquer polaridade que esteja acontecendo, qualquer desequilíbrio, amenizar qualquer excesso e estimular pontos fracos, né? Pontos fracos no sentido de emanação energética. Nós temos muitos corpos energéticos, né? Os principais que a gente trabalha para facilitar a compreensão é o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual. Então, cada nome corresponde bem, né, inicialmente. Não vou entrar em detalhes muito minuciosos sobre cada parte, mas vai ficar bem mais fácil para compreender durante a leitura, tá bom? Como eu te falei, agora eu vou usar a câmera do celular espelhada para mim, eu vou apontar para os gráficos e você vai verificar o movimento do pêndulo. Movimento do pêndulo, anti-horário, limpeza, orientação em relação aos eixos que estão desequilibrados. Sentido horário será harmonização. Sentido de sim, no caso por causa da posição do gráfico, né? Não necessariamente em relação à câmera. E o sentido de não pode representar algum chakra bloqueado, algum ponto de energia bloqueado, algum bloqueio ou alguma negação mesmo, tá? E se ele estiver estagnado, pode ser energia estagnada ou a calibração do pêndulo, tá bom? Vamos começar? Bem, como eu trabalho com algumas ciências milenares também, com Reiki e outras, né? Não vou entrar em muitos detalhes, que não há necessidade. Eu uso o círculo de construção ou de renovação
é dos 5 elementos. Então, a água alimenta o solo, que alimenta a madeira, a madeira alimenta o fogo derrete o metal e retorna à terra, tá? E o ciclo de renovação aqui, né, que seria a harmonização, a reconstrução do que pode estar instável. Então, o fogo queima a madeira, a madeira que vinha da terra, a terra que era alimentada pela água, e o fogo que derretia o metal, tá? Então, aqui a gente tem o ciclo aqui do que a gente precisa construir e reconstruir, tá bom? Então, esse é o primeiro gráfico que eu vou trabalhar. Ele vai apontar aqui os pontos energéticos, eu vou explicando cada um deles, e assim você vai entender melhor. Essa pedra é uma selenita, eu uso para a limpeza da própria pedra e para minha proteção, porque as nossas energias não podem se misturar, porque se eu tiver com dor de dente aqui, você pode sentir a dor de dente aí, tá? Porque a calibração ela é bastante intensa. Vou usar o pêndulo, meu pêndulo de ágata rosa, vermelhinha, né? Bem próxima entre uma cor e outra. Ela puxa bastante energia da terra e tem muito a ver com as emoções, né? Aqui está o seu testemunho, que é o seu nome, né? E a data de nascimento. Esse primeiro gráfico é um decágono duplo, são 10 lados do círculo duplo para dupla harmonização. Isso é o que a gente chama de geometria sagrada. Até mesmo os sinais dos chakras, os pontos de energia, que eu vou explicar daqui a pouco, também tem essa aproximação com a geometria sagrada, com os gráficos da geometria sagrada, assim como o gráfico, né, da Catedral de Chartres também, assim como o gráfico turbilhão também. Tudo que é mais próximo de ser redondo, ele tem mais essa equilibração. Dá pra ver que o pêndulo aqui já tá disponível para o trabalho. Então, primeiro eu vou calibrar o pêndulo. Ele já tá bem próximo da calibração. Agora eu vou colocar aqui, fazer a relação do testemunho com o gráfico e os 7 chakras. E vou explicar o que significa cada um deles. O chakra violeta tem a ver com o chakra coronário, que tem a ver com a sua glândula hipófise, que tem a ver com todo o funcionamento endócrino do seu corpo. Existem 2 glândulas que trabalham juntas, uma é a hipófise e a outra é a tireoide, e as duas acabam calibrando todos os hormônios que nós temos no corpo, e a gente vai trabalhar sobre os hormônios e a partir deles o funcionamento geral, tá? Tô vendo que tem alguma coisa estagnada aí, a gente já vai conversar sobre isso. Aqui já equivale à glândula pineal, que é o nosso terceiro olho, que fica no meio da testa. Então, essa glândula aqui que fica no meio da testa, ela tem a ver com a nossa percepção do ambiente, tem a ver com outras comandos dos hormônios que vêm da hipófise, né? Então, ela tá com uma intuição um pouquinho baixa, eu já vou fazendo a leitura, tá com intuição um pouquinho baixa, mas ela é ativa, tá? Ela tá assim como bloqueada voluntariamente, alguma coisa te decepcionou e você não quer enxergar, tá? O próximo chakra aqui, o azul claro, ele é o chakra da laringe, onde está a glândula tireoide, e a glândula tireoide também tá reprimida, vontade de falar e não conseguir, tá? Aqui é o chakra do coração, que tem a ver com a glândula timo. Ela é responsável pela nossa imunidade e controle de temperatura corporal. Ela também está bastante estagnada, tá bem preocupante. Aqui no plexo solar é onde a gente trabalha as emoções, não só o chakra cardíaco, que equilibra os chakras de cima, os pontos de energia de cima, quanto os pontos de energia de baixo. Ele também tem a ver com a entrada e saída de emoções, o plexo solar. Então tá assim um pouquinho estagnado também, de repente é um estado de expectativa alto que você está vivendo agora. Vamos adiante, que aos pouquinhos a gente vai fazer a leitura aqui, subindo e levando ao corpo. O chakra umbilical tem a ver com os ovários, né? Para a mulher, com relação com a reprodução, principalmente com as emoções, com a criatividade. Aqui tem um movimento de abertura muito grande, como se você tivesse se doado muito, e todos os outros chakras estão apontando uma expectativa frustrada
da sua doação em relação à sua necessidade de retorno, tá? Aqui o chakra básico tem a ver com as gônadas masculinas em especial e com o nosso instinto de sobrevivência, tá? Aqui o instinto de sobrevivência, ele tá precisando de uma equilibração, porque já vamos conversar exatamente passo a passo sobre isso. Por que que os chakras existem? A filosofia oriental indiana, ela vem já de milhões de anos, mas a sua transcrição aproximadamente há 5.000 anos, que é uma das, aliás, é a medicina mais antiga do mundo. No tanto que a medicina tradicional chinesa teve raiz na medicina ayurvédica. O que acontece? Descobriu-se que todas as inervações do corpo têm pontos específicos, onde esses pontos específicos se transformaram em pontos onde se produzem hormônios, que são essas propriedades químicas fisiológicas necessárias para o bom funcionamento de todo o organismo, tá? Então, os chakras existem porque a nossa formação, a nossa fisiologia se construiu a partir de uma tecnologia maravilhosa da natureza. Tá? Isso foi identificado pelos primeiros hindus, no caso, né? Hindus a gente fala, acaba se relacionando muito com a religião, mas não, a gente está falando de uma maneira universal dos povos que se constituíram na região da Índia. Não vou entrar agora em história indiana também, que não tem fundamento falar disso agora. Teu chakra básico já está equilibrando. Agora vamos sobre o avatar. Ele está assim agitado, está funcionando. Então, de qualquer forma, você precisa abrir os ouvidos para poder receber as informações, tá? Porque você, de uma certa maneira, está querendo informações, ao mesmo tempo está resistente ao que possa vir, tá? Libere seu coração que tudo vai dar certo, tá bom? O chakra umbilical, além das gônadas femininas em especial, tem a ver com as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais ficam acima do rim e elas têm a ver com a produção de cortisol, hormônio de estresse, e também com a produção de adrenalina, noradrenalina, que é o nosso instinto de reação e de fuga, e também de pacificação, harmonização, e também tem a ver com a produção dos hormônios que regulam a pressão arterial, tá? Principalmente a pressão alta. Aqui a gente vai fazer a harmonização, os outros gráficos vão apontar as carências que estão mais relacionadas a eles, tá bom? A glândula do plexo solar, tem a ver com o pâncreas. O pâncreas, então, ele é responsável pela produção de insulina e, com isso, é o nosso modo de ver e aceitar o mundo, como as coisas são. Muitas vezes nós queremos ser doces demais para agradar e nós acabamos diabéticos. Cuidado com isso. Você não tem necessidade nenhuma de agradar ninguém, porque você é uma pessoa agradável e naturalmente você consegue esse resultado. A pessoa que não reconhecer o seu valor é porque não tem amor próprio. Então, infelizmente, a gente não pode mudar o que se passa na cabeça nem no coração de outra pessoa. É importante que você olhe primeiro para dentro de si e dessa forma você estabeleça a sua relação de amor próprio, porque ele existe, é intenso, mas você precisa praticá-lo, tá bom? Eu vou agora para o chakra cardíaco. Está aberto, já está mais tranquilizado, como que telepaticamente você já soubesse, né, o momento dessa leitura. Isso é muito bom. Eu não sei se você já tem filhos, se você está ansiosa ou preocupada com a criança ou adolescente. O que eu posso te dizer é que a sua angústia de mãe é natural, mas que você não deve se preocupar, tá? Porque cada coisa tem seu tempo, cada lugar tem a sua coisa e cada coisa tem a sua responsabilidade. As pessoas devem assumir a responsabilidade no tempo certo em que forem requeridas. Isso vai acontecer naturalmente. Tem muitas coisas que eu falo e eu não sei porque eu estou falando, mas quem está ouvindo sabe o que está ouvindo e por que eu estou dizendo. O chakra laríngeo, resultado de muito choro, tá com uma fissura frontal em diagonal para o lado
direito e desce pro lado esquerdo. Eu não sei se você dorme de um lado só na cama, no travesseiro, se você machucou seu pescoço, ou se houve uma agressão que te feriu nessa direção. Lado superior direito, descendo pro lado esquerdo. Seja de qualquer forma, a gente vai procurar fechar essa fenda durante esse trabalho. As palavras machucam, mas a agressão física ela é pior. Porque se a boca fala que o coração tá cheio, o que as mãos fazem? Isso é muito perigoso, isso é muito triste. Esse bloqueio na sua visão interior, tanto sobre os seus próprios talentos, sobre as suas próprias virtudes, quanto a possibilidade de vida futura, já vai ser aberto, tá? Porque existe um Deus tão maravilhoso sobre nós, que é capaz de trazer conforto, alento, esperança e abertura de caminhos, e é isso que você terá. Aqui eu tenho um corte na mesma posição. Só que aqui para mim aparece, no chakra laríngeo, eu indiquei da direita para a esquerda, mas da nossa direita para a esquerda. Da sua direita e da minha direita. Aqui, no alto da cabeça, na testa aproximadamente, eu vejo da esquerda para a direita. No pêndulo mostrou a mesma posição, mas agora está me mostrando a mesma posição, mas eu estou lendo invertido. Eu estou lendo da esquerda para a direita que houve uma agressão ali. Não sei se caiu um objeto sobre você, o que houve, mas que te deixou uma marca bastante grande. Vamos trabalhar o fechamento dessa fenda que está aí no teu corpo etérico, tá bom? Chakra coronário. A mesma coisa, uma sensação de desproteção, mas a gente já vai trabalhar a abertura para que você possa se conectar novamente com a sua fé, com o seu Deus, tá? Tá me dando um pouquinho de angústia aqui no meio do peito, mas já tá equilibrando, tá bom? Porque quando o radiestesista, ele tá fazendo a leitura para o seu consulente, a pessoa que está consultando, a gente se transforma num canal. Então, é muito provável que eu espelhe todas as situações que você tenha vivido, passado, que estão impregnadas no teu corpo etérico, tá? Por isso eu disse que são possíveis deixa eu limpar isso aqui. São possíveis várias terapias, tá? Entre cromoterapia, chakra terapia que a gente já tá fazendo, reiki à distância, xamanismo, apometria. Depois tem as outras que são programadas, tá? Meditação orientada, hipnose. Regressão aqui eu não vejo necessidade. Essa regressão está acontecendo diariamente. Uma revisão de fatos, de situações que acabaram despertando em você algum desconforto bastante intenso, tá? Aqui eu vou avançar no gráfico. Agora eu vou medir a tua vitalidade. Deixa eu colocar isso pra cá. Aqui é o seu nome. O biômetro de Dvořáček, esse outro gráfico, ele vai falar a respeito da sua saúde geral, tá? Nós somos impregnados de uma chuva de raios, de ondas eletromagnéticas que atravessam o nosso corpo. Nós temos os mais densos, né, que são os raios que vêm do céu. Daí nós temos os raios X, nós temos a radiação visível, que vai desde o ultravioleta até o infravermelho, que é o espectro do arco-íris, espectro da luz branca. E aqui eu começo a verificar
qual a variação em relação ao fluxo de energia. Fisicamente você está numa condição de boa saúde, tá? Batendo aqui os 8.000 angstroms, que é a unidade que o cientista Bovis estabeleceu lá por volta de 1900, quando ele desenvolveu esse gráfico. Ele não usava só o papel, ele usava também máquinas para aferir, e depois com o papel ele conseguiu constatar que era possível trabalhar com essa calibração. Você mora perto de antena de celular, né? Bem perto, torre de celular. Eu gostaria que, se fosse possível, você passasse um fio de cobre dentro da tua casa, perto do lugar onde você permanece mais, como por exemplo a cabeceira da tua cama, nem que você passasse por trás da cabeceira da cama ou por cima no teto, um fio de cobre assim longo, não precisa ser uma espessura muito grossa não, você pode comprar em material de construção, pode ser um fino, eu acredito que eles devem vender o 10, o 15 eu acho muito grosso, não tem necessidade, tá? Porque a gente precisa simular uma gaiola de Faraday na tua casa. O que é uma gaiola de Faraday? A malha da Terra, imagine aquele globo terrestre que a gente tem o costume de olhar nos livros de geografia, na televisão, quando tem previsão do tempo, às vezes a gente imagina todo o plano terrestre quadriculado, né, com uma malha. Essas linhas telúricas, elas pulsam e elas trazem energia assim que a radiestesia funciona. Através da malha telúrica, a gente consegue captar pelo pêndulo, porque eu faço um gancho aqui, eu tenho a energia que emana de baixo para cima, e a minha mão recebe também influência do que vem do alto pelo meu chakra coronário, no alto da cabeça. E esses 2 pontos de energia, eles fecham um canal, e é através desse fechamento de canal que eu consigo fazer a leitura. Só que uma emanação de uma torre de celular, ele emite ondas muito potentes, muito fortes, que atravessam o corpo da gente, acabam prejudicando o funcionamento. Isso causa depressão, mal-estar, desconforto, irritabilidade, tá? Vai te ajudar muito fazer isso aqui. Então, por exemplo, se você fica muito na sala e você tem aquele roda-teto, assim, de repente você consegue pegar e esconder um fio de fora a fora, que seja um lado da parede, mas o lado onde está essa antena de rádio, tá? Porque o celular é um rádio, né? É um radiotransmissor. Então, o que acontece? Isso pode estar te causando muita dor de cabeça, porque essa vibração está muito forte. Tá muito forte mesmo, tá? Tanto que o pêndulo ficou doidinho aqui nas ondas de rádio. Eu percebi também que lá na ultravioleta estava com uma emanação forte. A princípio, a gente tem a emanação da luz ultravioleta pelo Sol, mas a lâmpada fluorescente também descarrega energia ultravioleta. Ou você equilibra a captação de energia tomando banho de sol próximo ao meio-dia, 5 a 10 minutos, quando possível, de braços e pernas, sem filtro solar, ou você vai ter que usar filtro solar embaixo de lâmpada fluorescente, tá? Dentro de casa também é complicado, porque a gente tem 3 situações. A lâmpada incandescente gasta muita energia. A lâmpada LED tem a luz azul que prejudica os olhos. E a lâmpada fluorescente tem o ultravioleta que também prejudica, tá? Então a gente tá indo numa condição de saúde que provavelmente você está em carência de vitamina D3, que é a vitamina D já pronta para absorção no organismo, tá bom? Em geral, teu organismo tá aparecendo legal, tá aparecendo bacana, mas você precisa tomar esses cuidados para você cuidar da tua parte eletromagnética, porque os nossos corpos, mesmo o emocional e o mental,
ele sofre diretamente influência do campo eletromagnético que está à nossa volta. Aqui eu vou pular, porque é a transcrição da mesma coisa que eu tenho no outro gráfico. Lembrando que enquanto a gente vai fazendo leitura, eu procuro já desbloquear a pessoa dos problemas que possam causar, e durante essa conversa nós estamos abrindo os nossos campos morfogenéticos e estamos dialogando aqui dentro dessa mesma malha universal, tá? Isso significa o quê? É uma constelação que a gente está fazendo à distância. Vai se perguntar, constelação familiar, acho que eu já ouvi falar. Constelação familiar é assim, ela vai trabalhar você dentro do teu espectro familiar. Se você casou no papel com seu ex-marido, você está em processo de separação, agora não é separação e divórcio, só separação ou só divórcio. Mas aí nessa condição, precisa haver uma constelação entre vocês para que no caso de filhos, eu imagino, não sei se você tem uma menina, se tem uma criança de 6, 7 anos, posso estar enganada. Se eu estiver enganada, por favor, me corrija. Tudo que me falam eu esqueço, então se a Claudete chegou a comentar alguma coisa comigo, eu confesso que eu não lembro, que eu sou bem nessa parte, assim, a gente não guarda esse tipo de coisa. Até porque faz parte do ser terapeuta, a gente não fica guardando informação, tá? A gente precisa consultar a informação porque não é relevante a gente ficar lembrando o tempo todo, porque também não é assunto para ser tratado com ninguém. Isso é algo que auxilia no sigilo e na confidencialidade dos atendimentos, tá? A constelação familiar, ela vem para te harmonizar. É importante você fazer a constelação familiar em relação aos teus ancestrais também, tá? Por quê? Porque nós somos metade pai e metade mãe. Às vezes nós repetimos vícios ou tentativas de erros e acertos que nossos pais, que nossos avós, que nossos parentes ancestrais, diretamente ancestrais, faziam para tentar auxiliá-los numa caminhada que eles não conseguiram concluir. Às vezes esse excesso de generosidade compromete os nossos relacionamentos. E às vezes isso acaba produzindo efeitos sobre nossos filhos, né? Então a constelação familiar acontece dessa maneira também. Mas isso a gente vai conversar num outro momento. Aqui eu tô vendo dificuldade financeira. Antes eu tinha visto ineficiência em relação ao chakra básico, que é o chakra da sobrevivência, tá? Das gônadas, conflitos internos. A gente já vai conversar sobre isso. Dificuldade financeira. O chakra básico está diretamente relacionado ao seu potencial de construção, tá? Construção física, material mesmo. Não é crime ter dinheiro, tá? Não é pecado. Pecado é você ter oportunidade e não aproveitar. Pensamentos acelerados. Vamos trabalhar com isso, pensamentos acelerados. Então, provavelmente decorrência da preocupação com as contas, sim. Ansiedade excessiva. Outros. Não apareceu depressão. O pêndulo já jogou, veio direto pro meio, tá? Enquanto você nutrir medos, a tua vida não vai para frente. Não é possível viver com medo. Você tem que enfrentar. Simples assim. Tem que enfrentar os medos. Vamos ver o que pode fazer, que a gente pode fazer para te auxiliar a enfrentar esses medos. Mas a princípio eu já te antecipo. Depende de você. Eu posso dizer que você vai tomar 5 litros de determinado óleo essencial. Vai usar. Tudo isso. Mas se você não tomar frente, não vai adiantar nada. Tá? Agora o chakra sacro relacionado às glândulas suprarrenais. Distração. Apego. Vícios e autodestruição. Eu já separei o gráfico dos vícios. Parece que a coisa já vem de encomenda antes.
Dores lombares e cóccix. Isso foi recentemente tratado, tá? Acho que de ontem para hoje você já deve ter tido uma melhora, porque é isso que o pêndulo tá me dizendo. Já jogou pro meio. Tá, então aqui. Apego é um problema. Quando a gente se apega, a gente não consegue avançar o passo. A gente fica estagnado. Vamos prosseguir aqui, Clarice. Plexo solar, plexo das emoções, da digestão, nosso fogo de vida. A nossa base da vida está no vermelhinho e o nosso fogo de vida, a nossa motivação está aqui no amarelinho. Necessidade de controle, você deixou as coisas muito às frouxas. Natural ter dificuldade de confiar. É que é um processo de... Não, tem mais coisa aqui, não sei por que tá me jogando na diagonal. Dificuldade em dizer não. Essa dificuldade em dizer não, ela tá embasada também no chakra básico, tá? É um exercício. Você vai começar a entrar em lojas para os vendedores te perguntarem o que você quer e você falar não, não quero nada. Sensibilidade extrema. Isso você já havia relatado, então também não é novidade aqui. O gráfico está sendo redundante sobre aquilo que a gente já conhece. Aqui a gente está fazendo uma anamnese onde está aparecendo o que nós vamos tratar logo em seguida, tá bom? O fato da gente estar conversando já vai ser fundamental para você ter muito bem-estar, tá? Chakra cardíaco tem a ver com a autodefesa, melancolia, muito pouco. Insônia, vai pro maracujá. Não vai tomar remedinho tarja preta. Se você tá pensando em tomar, desista. Vai pra melissa e pro maracujá. Não tem erro, tá bom? Não vai pro tarja preta, que essa moda aí tá levando muita gente a doenças piores. Evita ao máximo. Antigamente as pessoas davam conta sem tarja preta, que isso não existia. Hoje em dia é um castelo de carta. Você mexe numa carta e derruba o castelo inteiro. Tá bem complicado essa situação. Eu não daria esse conselho assim, se não fosse uma questão da leitura, tá? Chakra laríngeo. Você tá com problema de apetite? Quer comer, mas na hora não vai? Falta de expressão. Você foi uma pessoa muito bloqueada. Foi mentido muito pra você e você ficou indefesa. Seu ex-marido era alcoólatra? Retardo na fala. Desequilíbrios. Infantilidade vocal. Tudo pra agradar, né? Homem mandão, mulher submissa. Triste isso. Ainda vai ter bastante no mundo, porque as mulheres ainda precisam passar por momentos de educação familiar que antigamente não existia. Mas isso não é problema, tudo tem solução. Quando a gente passa por essa situação, a gente ensina a geração adiante e já se economiza aí 20 anos de conhecimento, tá? Chakra do terceiro olho, na testa. Pânico. Teu relacionamento estava bem difícil, né? Pânico, mas não entrou em trauma, tá? Não virou trauma, porque você conseguiu interromper o problema antes do tempo. Você queria que
ele admitisse os erros, que sentisse culpa, mas isso não vai acontecer. Ataques espirituais, tá, minha amiga? A gente já vai falar sobre isso. Irresponsabilidade. Você tomou as coisas todas para suas costas, né? Adiante. Calma, que parece pesado agora, mas depois alivia, tá bom? À medida que a gente vai fazendo a leitura, quando a gente identifica o problema, fica mais fácil de organizar a casa. Aí você sabe colocar as coisas nas gavetinhas corretas e o que for preciso jogar no lixo, a gente joga. Chakra coronário do alto da cabeça, desconexão espiritual, volte às suas origens religiosas. Todo mundo precisa de Deus, independente da forma como ele se apresente. Sensação de confinamento você tinha. Você está no momento de transição que você pode aproveitar agora e olhar como é belo o céu. Livre para voar. Psicoses causada pelo medo, pânico, tá? Isso acontece, são distorções da realidade, você consegue resgatar isso. Assim você consegue tratar o medo como a gente já havia falado antes. Chakra coronário era isso. Vamos agora às causas físicas que podem ser tratadas, tá? Então tudo que a gente falou antes não foi para estaca zero, aqui eu tô fazendo uma complementação. Causas físicas que podem ser tratadas, vamos ver. Tá? Dependendo como for, ou a gente vai para fitoterapia, ou a gente vai para aromaterapia, ou a gente vai para cromoterapia, ou a gente fica na chakroterapia e aí a gente vai conversando. Deficiências na alimentação por causa desse teu apetite sem ponderação. TPM, distúrbios hormonais, pode ser emocional, tá? Pode não, tem grande chance de ser, porque tudo passa pela suprarrenal, que estava ali bem blindada, né? Adoecimento. Então, TPM, distúrbio emocional, distúrbio hormonal e tua alimentação que está insuficiente porque você quer comer, tem fome, mas na hora de comer não consegue. Emoções positivas que nós vamos resgatar agora para estabilizar esse teu TPM, esses teus hormônios que estão precisando de atenção e carinho. Respeito. Como é bom sentir respeito, né? Empatia. Você é uma pessoa tão generosa. Joga semente. Joga semente na terra, não será em vão. Tá? Não se preocupe, a colheita. A colheita é obrigatória, a semeadura é facultativa. Você semeia coisa boa, você vai colher coisa boa. Tá? Assim, você é muito respeitada por todas as pessoas que gostam mesmo de você, tá? Você não tem com que se preocupar com gente que é mal educada. Ignora. Manda comer capim. Seja coerente, coerência. A gente ficou muito bonzinho depois da PAN. Autoconfiança. E a gente engole muito sapo sem ter necessidade, não precisa não. No trabalho, tudo bem, tem sua justificativa, tem sua razão de ser, né? Às vezes é o chefe, às vezes tem cliente que a gente atende, precisa ouvir, assim, fazer ouvidos de mercador, né? Entra por um lado, sai pelo outro. Isso é natural. Mas pessoas do nosso convívio, assim, elas têm que ter delicadeza com a gente também, tá? A gente tem que ser delicado com elas. Eu vejo mais, assim, uma abertura de que as pessoas invadem muito o teu espaço, mas as pessoas não do trabalho, isso que é engraçado. Pessoas familiares invadem seu espaço, você acaba deixando porque você está distraída.
Então, aquela distração que apareceu antes, você consegue calibrar agora. E vai te trazer mais equilíbrio, tá? Em relação a emoções positivas, você vai conseguir obter tua tranquilidade. Você já está conseguindo. Primeira coisa, ter certeza, você não está só. Você é uma pessoa alegre e cultive bastante a esperança. Cada vez que você semear um bom relacionamento com qualquer pessoa que seja, um bom dia, nem todo mundo responde bom dia com a mesma alegria que a gente dá, né? Mas mantenha a esperança, porque é muito importante a gente ter esperança, tá? Não abra mão de sorrir. Afinal de contas, o sorriso é nosso, a boca é nossa justamente para isso, pra gente sorrir, pra gente aproveitar. Vamos ver aqui as causas psicológicas que podem ajudar a você ter mais sucesso hoje. Excesso de pensamento, vamos equilibrar isso aí. Confusão mental, uma coisa está ligada na outra. Esse excesso de pensamento, você vai ter que fazer um diário. Vai ter que escrever, colocar no papel para organizar teus pensamentos, tá? Faça isso. Faça isso porque é muito importante para que você tenha uma organização mental. Em 21 dias, você vai escrever toda noite antes de dormir. 21 dias. Pegue 21 folhas e numere dia 1, 2, 3, tá? Não espera o dia 1º do mês. Dia 1, daí bota lá 22/11 de 2023. Escreve a carta para você mesmo, tá? Dia 23 e faz assim 21 dias. Vingança? Não. Vingança não é legal. A melhor vingança é ser pura de espírito. Ninguém merece vingar-se de ninguém, tá? Conflito ou rejeição familiar. Não tem família perfeita, meu amor. Família perfeita só aquela propaganda de margarina na televisão, que ela é perfeita. O resto não existe. A perfeição da família está na sua imperfeição. Aceitar o outro como é, por mais que às vezes seja difícil ou quase impossível de acontecer. Tá? Então, presta atenção, vou falar aqui para você. 21 dias, 21 folhas de sulfite, data, dia 1, 22/11 de 2023, escreve uma carta. Dia 2, 23 de novembro de 2023, escreve outra carta, antes de dormir, tá? 21 dias, já separa 21 folhas, tá bom? Vamos continuar. Vai ser fundamental para que você faça a virada de chave. Essa virada de chave, presta atenção, essa virada de chave que você vai fazer é a virada de chave que vai fazer diferença na tua vida, tá? Porque a gente já tá tratando energeticamente aqui, tá bom? As limpezas a gente já começou, a gente já tá fazendo. Você deve ter sentido, tá? Porque quando você assistir esse vídeo, esse já vai ser o capítulo de ontem, tá? Que já aconteceu. Então, pode ter certeza. Vamos fazer a virada de chave. Faça seu diário de bordo, folha sulfite, caneta, qualquer cor. Quer pintar coraçãozinho e tal, fica à vontade. O papel é teu e no final das contas é tudo teu, tá bom? Não é pra mostrar pra ninguém, não. Só se você quiser escrever um livro mais tarde, daí lembra. Bota meu nome na dedicatória, tá bom? Vamos lá. Causas psicológicas. Causas psicológicas. Vamos lá. Você não tem depressão, tá? Não deixa ninguém falar isso, não. Você pode estar descontente, chateada, se sentindo traída de certa forma, mas você não tem depressão. Preocupação com dívidas.
que é algo que adoece a gente. Preocupação com dívida é saco, é uma coisa muito chata. Diz aí o que você gosta de fazer para você fazer alguma coisa extra para poder ter um ganho para te equilibrar, tá? Às vezes a oportunidade fazendo algo extra que você acha que não tenha valor vai te abrir portas, conhecer pessoas que pode trazer muito futuro. A gente vai falar de espiritualidade daqui a pouco, porque ó, causas espirituais. Desconexão com o eu superior. O eu superior é Deus. Onde está o Deus que habita em você? Como que você está cultivando isto? Brecha por falta de oração. Você acredita em macumba? Ela só pega se você acreditar. Aqui tá me dizendo resgate de vidas passadas. Materialismo. Essa vida você desapegada, eu não sei se você acredita em vidas passadas, mas vamos dizer que você acredite. Essa vida, a carência material que você está passando é porque na vida passada você tinha muito e você plantou na sua cabeça que a riqueza é dispensável. Não, a riqueza não é dispensável. Quando uma pessoa está bem financeiramente, ela tem condições de ajudar as outras, dando emprego, né? Ajudando mesmo com caridade, dando oportunidade, alimentando o ciclo da economia. O dinheiro não é ruim, o dinheiro é bom. O dinheiro é uma energia de troca, tá? Você vai ter muito sucesso. Vira a chavinha, tá bom? Vira a chavinha para que o dinheiro entre na tua mão e na tua casa, tá bom? Vamos ver que entidades que existem em você. Você gosta de São Miguel Arcanjo? Acende uma vela para ele, pode ser uma velinha branca mesmo ou azul clarinha. Faz uma oração do coração, tá? Anota aí uma vela para São Miguel Arcanjo. Preferencialmente não dentro de casa, tá? Aqui eu faço porque eu tô alimentando o ciclo da energia que tá rolando aqui na mesa, tá? E eu preciso transmutar. O fogo é o único elemento dos 5 elementos que transmuta a energia. Faça isso numa igreja, no quintal de casa, no espaço externo, mas não dentro da tua casa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no teu aspecto geral do teu corpo espiritual, do teu corpo físico. Todo dia pela manhã, ao meio-dia e ao final da tarde, às 6 da tarde, tem um programa na TV Evangelizar que você pode benzer a água, tá? Tem o terço, né? E tem o momento de oração de benzimento, Padre Reginaldo. Mesmo sendo gravação, o potencial é o mesmo, tá? Você vai pegar essa água benta, pode pôr até no borrifador e vai borrifar na tua casa, em você e beber dessa água, tá? Faça isso.
para trocar a energia. Tinha um miasma, mas esse miasma, que é um resquício de energia, de pensamentos, discussões, momentos ruins, ele tá resvaladinho em você. A água benta, ela vai ajudar a lavar isso daí. Tá? Isso é fundamental. Pode ser água ungida também, né? Por um bom pastor. Mas bom mesmo, capricha. É para fazer de coração. Você tem trauma com álcool. Isso não vai se repetir mais na tua vida, tá? Tem trauma com sexo, pornografia. Teu ex-marido devia ser uma pessoa abusiva na intimidade. Chocolates, doces e açúcares. Limpeza e organização por causa dos abusos, tá? Mas agora que tá identificado, fica mais fácil de tratar. Com a água benta, ou a água ungida, ou a água energética fluidificada, se for no centro kardecista, você já consegue uma boa melhora na sua casa. E em você mesma, você já se lava disso. Porque se não tratar o miasma, ele acaba se transformando em doença física. Você não tem doença física, mas tratando daí das ondas eletromagnéticas, da TV, da antena de TV de celular e também dos raios de luz fluorescente, você já vai conseguir eliminar grandes riscos de doenças. Por causa dos miasmas, que o miasma ele se transforma num imã, ele começa a atrair toda a malha de doença para o teu corpo energético antes que impregna antes de implantar no corpo físico. Evitar bebidas gasosas. Se você toma refrigerante, troque pelo chá, nem pelo suco, vai direto pro chá, tá? Evitar dormir muito. Antes parecia que ia falar evitar o álcool em excesso e beber com moderação, daí migrou para evitar dormir muito e evitar bebidas gasosas. Você pode terminar com uma diabetes violenta se você não cuidar disso, mais pelo teu aspecto emocional, espiritual, do que pela questão física, tá? Tirar um tempo para si mesma. Deixar a sua criança interior expressar-se. Isso é ótimo. Volte a dar risada de si mesmo, isso é importante, ajuda muito a ativar a criança interior. Se você achar uma foto tua de criança, bote no lugar onde você sempre se visualize e olhe para essa criança e diga assim: o que eu faço para fazer você feliz? Ou eu vou fazer de tudo para você ser feliz. Ou eu vou cuidar bem de você, tá? Evitar comer muitas gorduras. Você não come em excesso, mas essas gorduras podem ser preocupantes. Evitar comidas, evitar tomar café. Café é estimulante, né? Acho que nessa parte de equilibração por um tempo aí, se você toma 3 xícaras, toma 1,5, né? Vai reduzindo. Agora aqui a gente vai conversar sobre o passo seguinte aleatório. Uma proposição reflexiva. Você é uma pessoa muito bem lida, muito bem instruída. E aos poucos você vai se encaixar novamente na sua caminhada. Tô rindo aqui. Ser prudente.
você é prudente demais, relaxar um pouco. Ter ambições, tem objetivos na vida, tá? Ambição não é uma palavra ruim. Ganância é, ambição não. Não é a questão de ser gananciosa. Ser ambiciosa significa trace metas, objetivos, mire lá no alto. E boa sorte, vai galgando o seu lugar ao sol. Entre ser impulsiva e ser reflexiva, busca equilíbrio. Busca a verdade, ela te libertará, né? E não ser tão submissa, aprender e não ser prepotente, não adianta querer ser exatamente o contrário do que você havia sofrido, né? Então, busque a ameação. Não pense que ser irresponsável vai te trazer benefício, muito pelo contrário, vai te acarretar uma série de problemas e não vai te recompensar o tempo que você investiu. E não falo só do teu relacionamento, falando na tua vida, na tua visão de vida. Você foi responsável porque precisava ser. O resultado disso é que tua vida é melhor. Porque se você não tivesse sido responsável, a sua vida seria muito ruim. Como pessoa de bem, continue sendo equilibrada, tá? Aqui entre ser plácida e ser colérica, né? Que mantenha o equilíbrio. Eu vou dar uma olhadinha na aromaterapia, se tem alguma orientação. Mas a princípio eu já vejo que a gente conseguiu um equilíbrio, embora o teu peito não esteja com o bem-estar que precisa. Lembra, chá de maracujá ou suco de maracujá, chá da folha é legal, tá? Rude apareceu aqui pra você. Rude. Ele vai equilibrar essa parte de traumas, inclusive. Que não são traumas, né? São experiências mal vividas, mas que não te trazem, não te acarretam o impacto de um trauma. E sim a experiência de uma pessoa madura, na maneira de pensar, e que tem a sua condição aí para poder evoluir. Rude, tá bom? Eu vou providenciar esse rude para você, um roll-on. Daí a gente vai combinar, saber como é que a gente vai entregar para você, ou Claudete, não sei se ela tem condições de passar na escola, ou se a gente se encontra em algum lugar, tá bom? Eu agradeço muito a confiança da tua intimidade. Lembrando que esse vídeo, ele permanece em sigilo, né? Tô aqui inclinando aqui, ó. Pronto. Tô aqui organizando a câmera. Esse vídeo, então, ele é sigiloso, ele é confidencial, fica sob o seu domínio, fica na plataforma YouTube, mas ele é fechado, tá? Ele é particularmente privado, ele só não é privado porque eu vou abrir para você. Então, é seu, né? Não é meu, é seu. Eu vou providenciar esse rude, depois eu te passo daí direitinho a orientação. Mas a princípio, como eu vou fazer a solução dele em óleo de semente de uva ou óleo de gergelim, você vai usar ele aplicado nos pulsos, um pouquinho no pescoço até pode, porque a diluição vai ser baixa, justamente para você não ter nenhum risco de alergia em contato com a pele, tá? Porque o puro no rosto a gente já tem um pouquinho de restrição, no pulso não tem problema nenhum. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Como eu te falei, 59 minutos, tá fechando aqui, 59 ou 10, 11, 12. Então deu aí 1 hora de vídeo. Vai demorar um pouquinho para carregar, espero que você tenha paciência e você pode assistir à vontade, porque é seu, tá? Um beijo no coração. Até breve. Tchau. Manda um ok pra mim, tá? Saber como é que você tá. Tá bom? Um beijão a qualquer tempo, a qualquer época. Um beijão, fica com Deus. Tchau.